Boa noite, pessoal. Hoje aqui vamos dar sequência no estudo do Bhagavad Gita, seguindo esse livro, né? A Yoga do Bhagavad Gita, de Yogananda. Hoje eu vou comentar sobre os capítulos 4 e 5 da primeira parte do livro, que ele ainda está dando uma introdução a respeito da obra, e a partir da semana que vem, a parte 2, já inicia de fato o livro mesmo, Bhagavad Gita, né? Então, o que ele traz no capítulo 4 são alguns dos personagens principais dos Kauravas, que são as forças psicológicas, anímicas, espirituais, que, digamos assim, nos mantêm, né, presos ao samsara, né, ao ciclo de reencarnações, mortes, renascimentos, enfim, que nos mantém aqui nessa ilusão, né, do mundo material. Então, tem 3 forças principais ali, tem muitos acessórios, né? O exército dos Kauravas é gigantesco, né? Isso mostra que os nossos defeitos, digamos assim, as nossas paixões ou pecados, a gente pode dar qualquer nome, né? Estamos falando da mesma coisa, que é aquilo que a gente faz, aquilo que nos mobiliza, que nos movimenta a buscar algum tipo de realização, mas que no fundo não pode entregar aquilo que a gente está buscando, não vai nos entregar realização verdadeira, né? Enfim, eles vão se associando, se multiplicando, criando outras coisas, mas tem aqui, segundo, né, o Bhagavad Gita, esses 3 estão na linha de frente, digamos, né? Então, um deles é o Bhishma, que é aquele que simboliza o egoísmo no sentido mesmo do eu e do meu primeiro, certo? Né? Claro que a gente pode e deve se priorizar em muitas situações da vida, né? Não é disso que se trata o egoísmo, né? Egoísmo, a própria palavra, ela está um tanto quanto desgastada, né? Mas a gente pode enxergar o egoísmo de uma maneira mais ampla, como tudo aquilo que nos mantém presos na ilusão da separatividade. Eu acho que essa é uma boa definição, porque, né, se a gente for pegar aqui as raízes lá hindus, orientais, né, eles nos dizem que a nossa ilusão central, né, é a ilusão da separatividade, é a avidya, a ignorância, né? A ignorância original, ou pecado original, até se for pegar pelo Enneagrama também por aí, né? É essa nossa ilusão de separatividade, ou seja, essa sensação de que nós somos seres separados uns dos outros, assim, definitivamente. Isso é só um polo do nosso ser. De fato, é verdade, a gente tem um polo que a gente é separado, mas tem outro polo que nós estamos todos juntos, unidos por algo que a gente ainda não vivencia, né? E como a gente não vivencia, nós somos seres assim desequilibrados, unipolares. A gente vivencia só um lado do nosso ser, que é esse da separação. Então o egoísmo é tudo que alimenta essa separação. Então quando a gente está competindo, querendo ser melhor, querendo se vingar, ou querendo qualquer coisa, ou com ciúme, ou com inveja, tudo isso no fundo é egoísmo, certo? Tudo isso, se não há separação, não faz sentido, né? Então esse é Bhishma, é a linha de frente, digamos assim, do exército dos Kauravas. Aí tem 2 outros bons auxiliares ali para ele, né? Um é o Duryodhana, que é o que representa aqui os desejos. O desejo, ele chama de kama, né, no hinduísmo, é o desejo sensual no sentido de sensorial, aquilo que a gente busca como conforto sensorial, aquilo que nos apraz aos estímulos materiais, mas que nos condiciona. E o outro, né, que é Duryodhana, que é Drona, é justamente o condicionamento. Então esses 2 andam muito juntos, né? Então a gente tem esse desejo de conforto, de satisfação, e tem os nossos condicionamentos. Ele traz o conceito dos samskaras também. O que é samskaras? É como que samskara significa sulco, marca. Imagina uma água correndo por uma terra. Ela vai fazer um sulco na terra, certo? Vai fazer um caminho. Então a água tende a passar por ali. Então, assim é em todos os aspectos. Se a gente for pensar, no nosso organismo físico e espiritual, né? Aquilo que a gente se habitua a fazer, né, cria um sulco, e a água vai tender a caminhar por ali. Isso é assim no nosso sistema nervoso, nos nossos músculos, né? Se a gente acostuma a fazer uma determinada atividade física, ela vai ficando mais fácil, né? Ela vai ficando automatizada, vai ganhando prática naquilo, né? Isso é samskara também. São samskaras, no fundo, eles são para o bem e para o mal, né?
Então é onde a gente coloca os nossos hábitos, os nossos condicionamentos. Mas normalmente ele está muito casado com ali essa coisa do prazer sensorial, que a gente vive muito imerso nisso aqui, né? Em todos os aspectos da vida material, porque justamente a gente está iludido com o corpo, né? A gente está achando que a gente é, de fato, somente esse corpo aqui. Então a gente quer tudo de bom para esse corpo, né? Então, esse é o capítulo 4 ali do livro. Ele traz um pouquinho dessas forças, que no anterior ele falou das outras, né? Dos Pandavas, né? Dos 5 Pandavas e mais o pai, Pandu e Krishna, né? Cada um representando um chakra e tudo mais. Ele está falando das forças principais dos Pandavas, agora ele fala dos Kauravas, das forças principais. Só desses 3. E aí no outro capítulo ele traz um pouquinho do yoga, né? Do que como que se entende, né, o yoga dentro da tradição hindu, né? Então yoga é a palavra que significa união, né? União da alma individual com a alma universal, né? Então yoga é um caminho de união do espírito com o grande espírito, com Deus, né? Então é a mesma origem da palavra religião, que é de religação, né? Então estamos falando da mesma coisa, né? Aqui no Ocidente, yoga chegou muito mais como uma prática física, né? Mas lá eles entendem de outra maneira, entendem yoga como todo um sistema de compreensão da vida filosófico que tem também algumas práticas de respiração, algumas posturas como auxiliares, né? E aí ele fala dos principais yogas, né, que a gente tem. A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas é bom ressaltar. Na obra aqui vai falar bastante disso, né? Como um triângulo que a gente tem, né, o Gnana Yoga, o Bhakti Yoga e o Karma Yoga. O que significa isso? Então o Gnana Yoga é o yoga do conhecimento, da sabedoria, né, que envolve tanto o conhecimento. Eu achei interessante aqui porque ele traz todos eles como uma via de mão dupla, ou seja, tem um lado externo e tem um lado interno. Então, o Gnana Yoga, digamos, o lado externo dele é o conhecimento das escrituras, conhecimento das obras, no caso hindu ali seria, né, os Vedas, os Upanishads, o próprio Mahabharata, enfim, é um conhecimento tudo aprofundado das obras sagradas. E no nosso caso a coisa é mais ampla ainda, né? A gente estuda um pouquinho de tudo. E tem também o conhecimento interno, que esse não tem livro nenhum. É olhando para dentro e se estudando. É o único jeito, né? Não vai estar pronto em lugar nenhum fora. Pode ler uma biblioteca inteira e não caminhar nenhum centímetro no Gnana interior, né? Então é isso que ele vai ressaltar ali. Aí tem o Bhakti, que é a devoção, né? São os mantras, as orações, os cânticos, enfim. Por exemplo, a linha dos Hare Krishna é uma linha de Bhakti Yoga, né? Em que se canta, se devociona o dia todo, né? E aí tem isso, né? Aí ele traz muito a ideia de que isso é uma forma de se fazer, e também esse Bhakti ele pode ser cultivado no mais absoluto silêncio da meditação. Em algum momento isso se encontra com a meditação silenciosa, e aí que ele se aprofunda ainda mais. E aí tem o Karma Yoga, que é o yoga da ação, né? Da ação desapegada de resultados, digamos assim, né? Não saiba com a mão esquerda o que fez a direita, né? Ou seja, é o fluir da ação sem egoísmo. Essa é a essência do Karma Yoga, né? Não há nenhum tipo de desejo de reconhecimento, de retorno. Não que não possa vir, que seja proibido, mas não é movido por isso. Não é movido pelos interesses do ego, né? Não importa o que seja, não precisa ser uma grande obra, né? Pode ser uma coisa simples. Varrer aqui o chão, né? Isso é Karma Yoga. Ninguém está sabendo, eu vim aqui dar uma forcinha. Isso é um exercício poderoso. Ações assim que ninguém fica sabendo, né? Mas por que isso é tão poderoso? Vou dar um exemplo, vamos supor. Eu sei lá, vou atender uma pessoa por atendimento social lá na clínica e não vou cobrar. Aí é uma boa ação, certo? Mas eu vou lá nas redes sociais e posto lá, olha só, veja como eu sou legal. Eu já recebi meu salário, entendeu? Isso não foi em dinheiro, né? Mas em aprovação, em elogio e não sei o que, tá pago, né?
tá pago. Então, assim, isso não é Karma Yoga, entende? Para ser Karma Yoga tem que ser absolutamente silencioso, no sentido mais profundo da coisa, né? E aí o Yogananda traz a ideia de que há uma yoga que reúne todas elas, que é o que ele chama de Raja Yoga e Kriya Yoga, que é Raja Yoga é a yoga lá de Patanjali, né? E a Kriya Yoga é a yoga dos mestres dele que ele veio trazer para o Ocidente, né? Lá, se lê o livro dele, alguém tiver esse desejo, esse tempo, né? A autobiografia de um yoga, ele conta bem essa história da Kriya Yoga, enfim, que segundo, né, a tradição deles ali vem de Maharishi e tal, que é aquele avatar do yoga lá da Índia, enfim, aí passa por todos os mestres do Yogananda e ele traz isso para o Ocidente e cria-se uma instituição, né? Nos Estados Unidos foi criada uma instituição chamada Self-Realization Fellowship, e é interessante porque ela é unida com os Mormons lá nos Estados Unidos. Então é um casamento bem curioso, né? De uma tradição hindu com os Mormons, assim, lá, né? Enfim, mas eu sinto que em alguns momentos ele vai puxar um pouco a sardinha para isso, né? Isso é yoga verdadeira e tal, não sei o quê. Mas assim, adoro Yogananda, mas tem esse lado institucional, né? E é preciso colocar um pouquinho de aspas, assim, né? Mas enfim, de todo modo, ele coloca esse caminho, né? Que está muito ligado à meditação. Enfim, fala que todos esses três são importantíssimos, mas que o essencial, aquilo que vai fazer a gente romper com a ilusão de fato, é o aprofundamento nessa meditação silenciosa, em que se retira toda a energia, como a gente fez um pouquinho aqui, né, na prática, dos sentidos, e aquilo é canalizado internamente para a ascensão da energia, desde a base da coluna até a cabeça, como eles chamam de Kundalini, né? Esse é o Kriya Yoga, né? É um yoga que não tem tantas posturas, é muito pranayama e exercício respiratório, né? E a interiorização dessa energia vital, a visualização dela subindo, né? Enfim, aí ele traz essa questão e esses três yogas vão estar sempre presentes ao longo da obra aqui. Krishna vai falar muito disso para Arjuna, cada um desses trabalhos aí, como é que se faz cada um desses trabalhos, porque a essência da obra é essa, é como se libertar dessa ilusão, né? Então, ele coloca aqui, acho que isso é legal de ler, as últimas palavras do Yogananda aqui no capítulo 5, eu achei bem bonito, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler. Isso é a autorrealização, o estado natural do homem como alma, o reflexo do puro espírito. Os sonhos de encarnações brincam na tela ilusória da individualidade. Entretanto, na verdade, jamais, por um momento sequer, o homem está separado de Deus. Somos pensamentos dele. Ele é nosso ser. Dele viemos. Nele estamos vivos como expressões de sua sabedoria, de seu amor, de sua alegria. Nele, nosso sentido de ego precisa dissolver-se de novo, no estado isento de sonhos e para sempre desperto da bem-aventurança eterna. Então, simbolicamente, este é o panorama em que começa o diálogo do Gita. A consciência da alma do homem, a percepção de sua unidade com o eterno espírito plenamente bem-aventurado, desceu, em gradações sucessivas, a consciência mortal do corpo. Os sentidos, junto com a mente cega e o poder do discernimento puro, ambos reinam no reino corporal. Há um conflito constante entre as forças dos sentidos materiais, empenhando a consciência na busca do prazer externo, e o poder discernidor puro, que tenta fazer voltar a consciência do homem a seu estado original de percepção da alma. Cada pessoa tem de travar sua própria batalha de Kurukshetra. É não apenas uma guerra que vale a pena vencer, mas na ordem divina do universo e pela eterna relação entre alma e Deus, uma guerra que mais cedo ou mais tarde precisa ser vencida. No sagrado Bhagavad Gita, assegura-se o mais rápido alcance dessa vitória ao devoto que, por meio da prática da ciência divina da meditação yogi, sem admitir desencorajamento, aprende, como Arjuna, a prestar atenção ao cântico de sabedoria interior do espírito. Bonito, né? Então,
Isso é legal que ele coloca, né? Mais cedo ou mais tarde essa batalha precisa ser vencida, e é assim que o livro encerra. Já estou dando um spoiler aqui, né? Krishna dizendo assim para Arjuna: não adianta, não tem como fugir dessa guerra. Em uma hora você vai precisar vencer. Em algum momento você vai me realizar. Eu e você vamos ser um só. Não tem pra onde correr. Você só decide como e quando. Mas isso é um determinismo. Uma hora cada um vai realizar esse propósito. Isso é muito bonito. Então assim a gente encerra e semana que vem a gente entra na obra propriamente dita. Mestre, fazei que eu